para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés. Meus irmãos, boa tarde, quero saudá-los em nome do Senhor Jesus. Prazer poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E eu quero fazer menção nessa tarde da profecia de Ageu, capítulo 2, do verso 15 ao 19. Assim nos diz a palavra de Deus. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro, além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Essa passagem, irmãos, tem algo muito interessante a nos ensinar acerca de algo que muitos de nós, como cristãos, estamos sujeitos a desprezar e que hoje temos sentido tanta falta. O povo aqui havia voltado do cativeiro e Ageu está chamando, a atenção do povo em relação ao passado e acerca da negligência que eles tinham feito em relação a Deus. Ele está denunciando essa negligência e, ao retornarem do cativeiro, o objetivo deles era um só, era reconstruir o templo de Deus. E aí o que é que aconteceu? Aqui já havia se passado 16 anos e a obra estava parada e os votos e juramentos que muitos deles fizeram, eles não haviam cumprido. E no verso 16 a gente percebe que essa atitude desagradou a Deus. Veja que o texto diz: antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10, vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. O que é que ocorre aqui? Houve uma queda de 50% do trigo e 60% do vinho. Deus, de fato, se desagradou da atitude desse povo e eles então sentem essa perda aqui em relação ao trigo e ao vinho. No verso 17 a gente percebe 3 desastres naturais que geralmente acometiam a lavoura, mas que o texto nos diz que naquela ocasião acometeu o povo, atingiu o povo. O texto fala de queimaduras, ferrugem e saraiva, o verso de número 17. A ferrugem era uma espécie de fungo que atacava a lavoura. A saraiva era uma espécie de granizo, uma pedra pequena que também tinha o poder de atacar a lavoura e assim prejudicar. Só que, como já falei, no caso aqui isso foi acometido não na lavoura, mas nos homens. O texto diz: eu vos feri com queimaduras, ferrugem, saraiva em toda a obra das vossas mãos. O verso de número 18 e 19, irmãos, a gente percebe que a desobediência do passado havia gerado juízo e disciplina, mas a obediência do presente havia marcado um novo tempo de bênçãos de Deus sobre a vida daquele povo. A história, irmãos, ela precisa ser pedagógica. A gente precisa aprender com os erros do passado para reconstruirmos uma real visão do cristianismo no presente. A história tem que ser pedagógica e não nosso coveiro. É impressionante como muitos cristãos têm desprezado o culto ao Senhor, o seu templo. Nesses dias de confinamento, nós perdemos
a bênção de estarmos juntos, celebrando a Cristo, sua palavra, suas obras, seus feitos, seus benefícios. Fazemos isso virtualmente, mas não é a mesma coisa, todos nós sabemos disso. E muitos externam, né, a falta que estão sentindo, mas antes dessa pandemia, muitos de nós não valorizávamos o ajuntamento, a celebração coletiva como Igreja de Jesus. Spurgeon, grande pregador do século XIX, pregador batista inglês, ele dizia que a pior de todas as perdas é perder o sorriso de Deus. Um pastor chamado Ageu Magalhães disse algo muito interessante que eu gostaria de citar para encerrar e que fique para a nossa reflexão. Ele disse assim: não diga que está disposto a morrer por Cristo se é incapaz de, aos domingos, ao menos, levantar-se para ir à escola dominical. Mais ou menos nessas palavras. Que nós possamos primar, valorizar o culto do Senhor, a celebração coletiva, o que de fato caracteriza a Igreja do Senhor, que foi remida, que foi comprada por alto preço e que está disposta a celebrar ao Senhor, a demonstrar o seu amor também diante dessa obediência de congregar, de estarmos juntos, sendo gratos a Jesus, que fez muitas coisas por nós, dentre elas, a maior de todas, a bênção da nossa salvação. Que o Senhor nos ajude e que ao passar essa situação que nós estamos vivendo, possamos levar todo esse ensinamento que temos aprendido antes, durante e depois desse confinamento. Que o Senhor nos abençoe.